Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar a respeito do programa 5S. O programa 5S ele é bem interessante, vocês vão ver, né? O 5S é a respeito dos 5 sensos, né? Que vem do japonês, a questão da nomenclatura, e daí a gente trouxe como 5 sensos para permanecer com os 5S, tá? Programa 5S. Antes de até de começar e até de passar a apresentação, quero comentar para vocês assim, ó, para que ele serve, para que ele serve não, mas só para dar comentar alguns pontos, porque na verdade ao longo do conteúdo a gente vai explanar melhor. Um pouco antes da gente começar a gravar, o que eu comentei com vocês? Eu falei assim, pessoal, muito do que vocês estão aprendendo, vocês, né, já estão empolgados, estão querendo aplicar na empresa onde vocês trabalham, ou verificando se o produto ou o serviço tem ou não tem qualidade, né? E o pessoal disse que sim. Então, o que acontece? O programa 5S, ele é utilizado para quê? Para que ele conquiste o comprometimento dos funcionários na organização, tá? Então, ele serve para quê? Para que você tenha o comprometimento dos funcionários, para que você traga os funcionários para próximo né? Para próximo de para próximo de você, mas é pensando assim, você como gestor, ou pensando você como a instituição, ou conseguir com que as mudanças ocorram. Todos nós temos resistência à mudança. Normal, né? Alguém pode dizer assim, não, professor, eu não tenho, mas o professor tem? Eu acredito que eu tenha, né? Por exemplo, assim, adoro meu notebook de paixão, cara, mexo ele de frente para trás e trás para frente, né? Aí vem uma nova versão do Windows, aí tipo assim, tem algumas coisas que são diferentes, né? É claro, a evolução tecnológica ela é importante? É. O professor gosta de equipamentos novos? Claro que sim, né? Claro que sim. Agora, quando você está no seu trabalho, que você tem que cumprir prazos, tem que peticionar, né? Tem uma série de coisas para fazer no seu dia a dia. Aí chega seu gestor e fala assim, ó, comprei uma máquina nova para você. Ah, é? Aí o cara fala assim, é um computador da Apple, aquela tela grande, maravilhosa, show de bola. Quem é o cara que não vai querer? Todo mundo vai dizer que sim. Aí o cara fala assim, só tem uma coisa, tem que pegar, abrir a caixa, fazer toda aquela instalação. O cara fala assim, cara, pelo amor de Deus, me dá essa caixa um outro dia. Eu preciso cumprir um prazo hoje, eu preciso do meu computador. Imagina isso na empresa, né? Por quê? Porque nem sempre o cara vai ganhar um Apple lindo e maravilhoso, né? Na verdade, às vezes ele vai dizer, ó, eu preciso que você faça isso. Então as pessoas, elas têm uma certa resistência à mudança. Por quê? Porque a partir do momento que você está craque, que você já está fera, já sabe fazer tudo direitinho, você não quer mudar o sistema de informação da empresa, você não quer mudar a forma como você trabalha, né? Pode ser que até seja melhor, mas você vai dizer sim, vamos segurar mais um pouco. Vamos segurar mais um pouco. Daqui a pouco a gente faz. E aquele daqui a pouco nunca chega. Quando a gente está falando a respeito, vai abordar a respeito de sistemas de gestão da qualidade, né? Trazer uma melhoria para dentro da organização, é de fundamental importância que todos na organização estejam focados em melhorar a qualidade dos produtos, melhorar a qualidade dos serviços. Em aulas anteriores a gente já falou, não adianta uma parte da empresa buscar a melhoria e daí em outra lá as coisas não funcionam. Por quê? Porque o consumidor ele vai analisar o conjunto e ele vai dizer assim, ó, tal coisa não funcionou, né? Vão fabricar o carro e o único que não estava afim de trabalhar direito é o cara que aperta a roda do carro. O cara sai e anda 10 km, a roda do carro, vai o carro para um lado e a roda para o outro, assim, não sei se vocês já viram acontecer isso. Né? Com carro novo é mais difícil, mas com carro velho, infelizmente já vi acontecer. O cara me deu uma dor no peito, uma dó da pessoa, né? O cara foi fazer uma curva com o Chevette, assim, a roda foi para um lado e o carro foi para o outro, assim. Eu pensei, cara, quem foi o animal que não apertou essa roda desse carro direito, né? Deu uma tristeza, né? Enfim. Então, assim, ó, todos focados, né, para melhoria. E o programa 5S, ele vai fazer justamente isso. Professor, minha área não é a área da qualidade, mas eu vou pegar alguma dessas ideias aqui e vou fazer isso lá na minha empresa, né, se for interessante, vou ver agora com a continuação do conteúdo do professor, para mim, justamente eu conseguir o comprometimento e a melhoria dentro do meu ambiente de trabalho. A Sayonara, inclusive, comentou ali a respeito das instalações e ambiente de trabalho, né? Então, vamos dar uma analisada no que é o nosso material aqui. Então, desvendando o 5S, né? Definição da filosofia.
A filosofia dos 5S, lembrando que isso lá para o japonês, isso é algo simples, tá? Não vou falar um negócio assim, tipo, de um alienígena, uma coisa de outro mundo. É uma questão assim, ó, de dever de casa, de housekeeping, manter a casa em ordem. Essa é a ideia do 5S, tá? Housekeeping, manter a casa em ordem. Então, a filosofia do 5S busca promover, através da consciência e responsabilidade de todos na organização, disciplina, segurança e produtividade no ambiente de trabalho. Cada uma das 5 palavras representa uma etapa do programa de implantação. Então, vocês vão ver que vocês vão seguir um ciclo, né, dos 5S, ou então, também chamado de 5 sensos. Aqui, né, ele tem a nomenclatura, deixa eu só passar o mouse para cá. Aqui ele tem a nomenclatura, ó, em japonês, né, com a tradução. Então, seiri, não com a letra, né, mas como se fosse seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuki, certo? O professor não é fluente em japonês, né? Então, mas tá legal. Quais são, então, os 5 S? Só que, se a gente observar, na tradução, ó, não ficou tudo com S. Só que assim, poxa, é tão bonitinho, né? Seiri, seiton, seiso, seiketsu, né? E shitsuki, que então eles falaram assim, vamos chamar de 5 sensos, né? Então o senso da utilização, o senso da arrumação, senso de limpeza, de saúde e de disciplina, tá? Então, a gente vai ver e a gente tem algumas imagens, não sei se eu não tiver nesse material, tem até um exercício que dele tem imagem, acho que você já tem também. Então, assim, ó, primeiro senso, senso de utilização ou de descarte, ou classificação e separação. Lembra que eu falei que a ideia do 5S, né, é a ideia de manter a casa em ordem. Então, sabe quando você vai visitar, não posso dizer que é um amigo de você, né? Sabe quando você vai em algum local ou em alguma empresa, né, e você entra no administrativo, no escritório, e tem aquela mesa cheia de papéis, a mesa assim, papel para tudo quanto é lado, né, e tá todo mundo assim, você olha assim, aí o fio do computador para tudo quanto é lado, tudo, tipo assim, parece um caos, dá uma sensação na pessoa, tipo assim, que aquele local não tá legal, né? Alguns até vão dizer assim, professor, isso aí parece que tem energia negativa, tem uma energia negativa lá, que eu não sei o que é, até dá uma dor nas costas aqui, deve ser uma coisa, deve ser um karma lá, sei lá, uma energia negativa. O que acontece? Eu tive uma professora que ela, na verdade, não que ela seria minha professora, mas eu achei ela tão fantástica que eu decidi fazer um curso de extensão com ela, né? Ela estudou na Harvard, mas arquitetura, e ela viajou o mundo, e ela é, tipo assim, muito fera. E daí, ela foi comentando um pouco a respeito de arquitetura, assim, e, enfim, me empolguei. O que acontece? Talvez a gente não tenha essa percepção, ou a gente não sinta isso. Só que assim, ó, quando você entra num local que está uma zona, né? Quando você olha assim, tá tudo bagunçado, eu sei que vocês jamais teriam o quarto ou a casa de vocês bagunçada, mas tenta imaginar como é que seria, né, se você entrasse num quarto e tivesse assim com a cama toda bagunçada, a roupa que você não sabe se é limpa ou se é suja, sabe? Que tipo assim, a pessoa foi provar naquela correria, jogou em cima da cama, aí tipo, se alguém fosse limpar, ela não ia saber. Aquilo a pessoa entra e pensa assim, meu Deus do céu, acho que foi o último dia, o apocalipse aqui aconteceu, né, e entrei. Quem entra no local, o cérebro vê tanta informação e tanta imagem que causa uma certa estranheza. Quando eu fiz esse curso com essa arquiteta, e ela foi mostrando a questão, tipo, você consegue criar uma determinada ordem, aí você pensa assim, meu Deus, que ambiente zen, que coisa maravilhosa, né? Tudo, tipo assim, bem organizado, bem estruturado. Então, assim, é claro, deve existir, né, toda uma questão de energia e tudo mais negativa. Só que eu percebi o seguinte, que às vezes um ambiente organizado vai fazer com que você se sinta bem, tá? Os japoneses falaram isso, de se sentir bem, assim, da questão do karma, claro que não, nem nada disso, de energia negativa, né? Só que a ideia, o que é? É assim, ó,
você, né, o que você não utiliza, você descarta, né? Não precisa acumular aquele papel que não serve para nada. Então, assim, ó, você recebeu algum documento, memorando, qualquer coisa. Ah, ele já não tem mais utilidade, joga fora, manda para o descartável, mas não deixa em cima da mesa, né? Eu tenho algumas pessoas conhecidas, assim, hoje em dia já estão aposentados, né, mas que eram um pessoal mais velhão, eu não sei, o cara parecia que ele queria tirar da mesa direto para reciclagem, filho, acumulando os papéis que já não serviam mais para nada. Da mesma forma, você não precisa ter, né, um monte daquelas canetas sem tampa, tudo perdido assim, sabe? Ah, pessoal, quero ter várias canetas bonitinhas, beleza. Mas a ideia, o que que é? Você ter a mesa mais limpa possível, sem nada sobre a mesa. Se você precisar de alguma coisa, você tem um armarinho de apoio, né? E também não precisa ter 50 canetas, porque eu nunca vi uma pessoa ficar, né? Tipo assim, precisar de 50 canetas. Se vocês forem observar, quando vocês vão numa instituição financeira em algum local, geralmente não tem nada sobre a mesa. Não é chamado de programa 5S, né? Mas nos próprios atendimentos, pode ser que também tinha, né? Mas eu tive, tipo, treinamento no banco, do Banco do Brasil, que era justamente assim, ó, nenhum documento fica sobre a mesa, só fica sobre a mesa o documento que você está utilizando. Você não pega a pasta para fazer 10, 20 limites de crédito, que você vai fazer de um em um. Então você não precisa ter as 10 pastas sobre a mesa para quando alguém entra na agência bancária ter uma sensação, tipo assim, que o funcionário não está trabalhando direito. Tá? Então a ideia o que é? O primeiro é assim, isso eu preciso, isso eu não preciso. E você vai começando a, né, a marcar ou até já descartar. O segundo senso é o senso de ordenação ou de arrumação, para organizar. Terceiro, senso de conservação e limpeza. O quarto senso, senso de saúde ou de higiene ou de padronização e de asseio. E o quinto é o senso de autodisciplina. Então, num primeiro momento, o que a gente vai ver é que é feito toda uma mobilização dentro da organização para que todos, ao mesmo tempo, né, comecem a trabalhar os primeiros sensos e depois você fomenta na equipe para que eles mesmos tenham esse senso de autodisciplina, de manter o ambiente sempre organizado. A gente foi conversando e eu acabei não perguntando para vocês, mas vocês já entraram assim num local assim que dá até arrepios de tão bagunçado que é? Ó, o Jorge disse que já passou por uma situação assim, que ele já foi em algum local que, né, que poderia não estar então em ordem. Então, aqui, ó, o conceito e objetivo, ok? Dos 5 sensos. Primeiro, separar o desnecessário, né? Perdão, separar o necessário do desnecessário. Ou seja, eliminar do espaço de trabalho o que seja inútil. Pode ser. Você não precisa botar fogo em tudo, né? Mas assim, às vezes pode ser que uma coisa não seja necessária para você, mas que ela pode ser para um outro, ou que ele deveria estar em outro departamento. Então, esse aqui é o primeiro senso, né? Depois, colocar cada coisa em seu devido lugar. Organizar o espaço de trabalho de forma eficaz. O que é importante é o seguinte, ó, a Elisa disse que ela gosta bem organizado. Ah, o que é importante é que não é você, diretor da empresa, que vai chegar lá no nível mais, né, operacional da empresa e vai dizer para o cara assim, ó, é assim assado, né? É claro, você vai orientar ele, né? Mas assim, é ele mesmo que vai fazer. A ideia é que ele passe por uma, né, uma conversa, algo legal, né? Geralmente o pessoal faz assim um baita evento, né? Faz um almoço depois com os funcionários, marca um determinado dia, ou já faz um café da manhã legal, né? E o cara chega assim, trocando uma ideia, né? O cara chega na segunda-feira assim, meio cansado ainda do final de semana, né? Segunda-feira, geralmente o cara tá meio cansado do final de semana, o cara chega meio zonzo, você chega assim, ah, vamos organizar, o cara nem engatou a primeira ainda para começar a trabalhar, né? Não sei, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. Essas que são mais noturnas, né? Tem uma pessoa que disse para mim assim, Rafael, eu começo a trabalhar às 8, mas para render mesmo só às 9h15. Das 8 até as 9h15 aquilo vai assim que é uma tristeza, né? O professor, eu tomo bastante café antes. Então, quando é 8, já está no pique. Limpar e cuidar do ambiente de trabalho. Melhorar o nível de limpeza.
Quarto, tornar, saudável o ambiente de trabalho. E daí, aqui é uma prevenção ao aparecimento de supérfluos e da desordem. E o quinto, manter a rotina e padronizar a aplicação dos outros 4 sensos, né? Incentivar esforços de aprimoramento. Então, aqui, ó, olha que bonito, ó. O principal objetivo é buscar a excelência, ó. Dá vontade de trabalhar num local assim, né? Alguns vão dizer assim, professor, hoje em dia muitas coisas você já nem tem documentado, isso mesmo. Aí você tem organizado tudo no computador, nas pastas, né? Bem direitinho, em ordem. Programa 5S, tem custo? Vamos ver se tem custo. Custos do programa 5S, né? Então, custos que podem estar envolvidos, né? Digamos, a pessoa não fez treinamento, não tem nada, então, consultoria e treinamento sobre o assunto, né? Instalação de áreas de descarte, visitas. Então, você tem que organizar ali uma área para descarte, ou até você vai botar ali os lixeiros e tudo mais. Então, isso vai ser um determinado custo. Evento, né, o evento em si. Material de divulgação, faixas, cartazes, banners, quadros específicos, fotos, filmagens, horas extras do comitê. Pessoal, assim, ó, estou mostrando para vocês, né, o que os autores falam ali como custos. Se a gente for observar, não é tão custoso, né? Por quê? Porque você, com o conhecimento que a gente vai tendo ao longo do nosso semestre em gestão da qualidade, você sai afiado, super afiado, você sai o cara, né? Se indo estudar o conteúdo, o material, o cara sai muito bom, excelente, o cara sai perfeito já. Aí, a questão de filmagens, fotografias e tudo mais, hoje em dia com o celular, se você não filmar, né, o estagiário está com o telefone iPhone 10 Pro Master Blaster gravando. Então já chama aquele cara que, né, geralmente os caras são, né, chama lá, vamos fazer a filmagem, coisa e tal. O cara faz uma filmagem bem bacana. Material de divulgação, banner e tudo mais. Tipo assim, ó, pelo resultado que vai ter, tipo, cara, né? Ok. Custos extras com 5S. Melhorias, conservação. Ah, tem uma coisa também que é importante, né? Tipo assim, você vai organizar, mas, pô, é importante, a pintura está toda descascada, você vai pintar. Mas, assim, não é o custo do 5S, né? É o custo de você manter o ambiente, né, agradável, em ordem, né? Até favorecendo o clima organizacional, tá? Então, pinturas de tubulações, equipamentos, pisos, paredes, substituição de alguns móveis, né? Às vezes tem alguns móveis ali que são assustadores, né? Armários, equipamentos, aquisição de material para limpeza, instalação de lixeiras, compra das pastas suspensas para botar tudo em ordem, sinalizações, também padronização de móveis e utensílios, né? Para não ficar tudo... Como implementar o programa 5S? Então aqui, ó, um panorama da metodologia de implantação. Primeiro, né, aqui, ó, fazendo a sequência, né, sensibilização da alta e da média gerência. O objetivo, o que que é? Você vai implantar ali o programa 5S. É de fundamental importância que o proprietário da empresa, que o diretor, ele esteja motivado para fazer acontecer. Não é você que está no nível, digamos assim, nível gerencial, que vai querer fazer sem ter o apoio da alta chefia. Então, a ideia é sensibilizar a alta direção da empresa, até para fazer um evento legal, né? Para fazer, tipo, que nem eu falei para vocês, então faz um baita café da manhã, ou não, combina num determinado dia, tipo que se fosse num sábado, aí o pessoal vai no sábado, né, e motivado. Vou contar um negócio para vocês que acredito que vocês já também tenham passado e vivenciado nessa vida. Se você está trabalhando na empresa e quem está gerindo, quem está tocando o negócio, está querendo fazer o negócio crescer, e você observa que não é só o gestor ou o dono da empresa que vai ficar rico, que todo mundo vai crescer junto, todo mundo pega junto. Tá? Já trabalhei em tinturaria que o pessoal virava, fazia hora extra, todo mundo trabalhava. Por quê? Porque todo mundo conseguiu melhorar de vida. Então era assim, ó, né? Professor advogado trabalhista ainda, né? Então, assim, ó, era assim, ó, como é que a gente pode fazer as coisas acontecerem? Cara, vamos trabalhar mais. Eles diziam assim, ó, Rafael, não vamos contratar mais gente, a gente faz hora extra. Tu paga hora extra? Eu pago hora extra. A gente trabalhava o turno, a gente ia de manhã
Aí a gente, daí, claro, tinha mais de um turno, mas a gente chegou a trabalhar os 3 turnos e o pessoal fazendo hora extra, tá? Final do ano, todo mundo de carro novo, todo mundo feliz, ó, bem contente. Todo mundo pega junto, todo mundo vai, né? Professor teve muitas trabalhistas? Não, não tive, tá? Porque todo mundo estava sendo recompensado. Ah, professor, se alguém tivesse ficado ofendido, aí com certeza. Inviabiliza a trabalhista? Não. Né? Vai depender da consciência de cada um. Né? Ah, professor, eu não quero pagar 50% a mais, 100% a mais, acho que deve ser contratado mais funcionários. Beleza. Professor, por que o professor comentou isso? Que já faz bastante anos, já passou. Se alguém entrar com uma trabalhista, já passou. Tá? Mas todo mundo ficou muito feliz. Porque o que aconteceria? Eu teria que contratar outras pessoas, as pessoas teriam que ser treinadas para daí a gente fazer. E a gente estava com muita produção. Então, assim, a gente até podia contratar, mas não ia conseguir girar os turnos, tá? Beleza. Então, estrutura o comitê, né? Faz treinamento com ênfase nos primeiros 3. Lembram? A gente viu, né? Que é justamente, né, a questão de você organizar, você fazer a questão do descarte, depois organizar e limpeza. São os 3 primeiros, né? Os próximos ali relacionados à saúde, ou à autodisciplina, ou à disciplina, não, é só os 3 primeiros. Aí tá, convenceu a alta direção, criou ali o comitê, pensando que a empresa é grande, então você tem que ter um comitê, né? Um treinamento sobre os primeiros 3S, daí você tem lançamento do 5S e ações sistemáticas de descarte e ordem e limpeza. Aí eu tenho consolidação dos primeiros 3 S's, treinamento nos 2 últimos S's, ações sistemáticas, ações de melhoria, plano de ação. Aí chega aqui, a gente vai ter mais imagens que vai mostrar, inclusive, o antes e o depois, tá? Então, o primeiro passo, a tomada de decisão. Algumas questões devem ser levantadas em conta quando da avaliação da implantação. Então, assim, será que o nosso ambiente de trabalho não poderia ser melhor? Será que não poderia ser mais agradável? Por que estamos guardando coisas que poderíamos disponibilizar para os outros setores ou retirar do local de trabalho? Né? Para que a gente tem um monte de documento, de arquivo, de equipamento, às vezes com algum equipamento lá, né, tipo, não usa mais, já tem um novo computador, aí tem lá um monitor perdido, aí tem um monte de teclado, não sei se acontece com vocês, assim, às vezes tem... Chegou no momento que o escritório fez uma limpa, né? Mas você vai comprando os equipamentos novos, você fica assim, mas se quebrar um teclado, deixa o tecladinho lá no arquivo. A gente já tinha organizado tudo no único local. Chegou um determinado momento, o gestor chegou e falou assim, ó, fora tudo. A gente guardou o que era para guardar, depois a gente estava tão com os computadores tão melhores que ninguém ia pegar aquele teclado velho. E se fosse pegar, ia comprar um novo, tá? O nosso local de trabalho, ele está sempre limpo? Estamos realmente aproveitando o nosso tempo e o nosso espaço? Lembrando também o seguinte, ó, se você tem um ambiente organizado, você acha toda a documentação com facilidade, você consegue trabalhar numa boa. Se precisa usar alguma ferramenta de trabalho, aquilo flui super bem. Agora imagine, né, se você, como médico ou médica veterinária, né, aí você tem um local para atendimento dos pets, trabalha ou faz determinado turno, só que daí assim, cada vez alguns daqueles equipamentos eles mudam de local. Por quê? Porque na verdade o pet shop ele pode ter mais turnos, tem hospitais, né? Tem hospitais veterinários. E daí, digamos que um coloca numa gaveta, coloca na outra gaveta, fica uma loucura, né? Então assim, ó, como é bom quando você sabe, chega lá no hospital veterinário e fala assim, ó, isso aqui é tudo organizadinho, tudo em ordem, se precisar disso, daquilo lá tem aqui, né? Se precisar de algum medicamento, consegue ver tudo pelo sistema, o sistema diz se tem ou não tem o medicamento, e depois ele também tem bem direitinho as prateleiras. De forma geral, eles trabalham assim, né? O que é bacana? Alguns de vocês podem pensar o seguinte, pô, é verdade, então assim, quero me formar e eu vou montar, né, o meu hospital, ou eu vou montar o meu pet shop, e daí você já tem um norte, tipo assim, né, de como é que vai começar a trabalhar, a pensar nisso. O que podemos fazer para economizar material e evitar desperdício? Também tem alguns pontos que assim, ó, às vezes você, em tudo quanto é local, você tem o mesmo material. Será que é interessante você centralizar e você ter um único local? Vai depender da empresa, vai depender do porte, né? Pensem na faculdade, né? Seria ruim
se, por exemplo, se cada vez que eu quisesse fazer um determinado procedimento, eu tivesse que ir até o outro bloco, ou se eu tivesse que descer 2 ou 3 andares para fazer a solicitação. Então, assim, beleza, então você tem alguns locais onde você tem estoques intermediários. Ou, dependendo, pode acontecer o seguinte, a gente tem um único local aqui de central de fotocópias aqui nesse bloco. Lá no outro bloco também tem um único local, então não precisa ter um a cada andar. Algumas instituições já fizeram, não sei se vocês já vivenciaram ou visualizaram isso, eles colocaram máquinas nos andares. Então, já teve uma outra instituição que eu lecionei, que eles colocaram a máquina. Então, assim, eu com a minha senha poderia acessar. Só que daí a máquina sempre estava indisponível. Então, tipo, aquela central lá de fotocópias ainda estava melhor, né? Guardamos nosso material de trabalho no local mais adequado, né? Ou será que às vezes a pessoa utiliza a ferramenta e não coloca no local? Não seria possível simplificar nossos serviços? Então, assim, esse é um checklist que daí cada um dos funcionários vai refletir o que ele poderia melhorar no seu ambiente de trabalho. Como reduzir custos? É possível? Será que melhorando o ambiente de trabalho, nós também melhoramos? Né? Com certeza. Passo 2, formando a equipe de coordenação do programa, compondo a equipe e iniciando o processo de formação continuada. Naquele momento que você vai formar a equipe e vai adiante. O trabalho. Como inicia o programa? Então, com a intenção de enraizar o modelo do 5S no comportamento cotidiano das pessoas, faz-se necessário desenvolver um plano de atividades, que irá promover, então, essa filosofia durante o período. Então, primeiro, né, estabelecimento de metas, onde é que você quer chegar, né, o que você vai... Até para você conseguir mostrar depois para o seu superior que você realmente atendeu aquilo que você se propôs, né? Aí você vai ter muito mais credibilidade com o seu superior, com o dono da empresa. Planejamento das avaliações com elaboração de formulários e respectivos critérios de pontuação. Aqui ainda não está tão claro, mais adiante a gente vai ver a questão, né, a respeito da avaliação e a questão como é que ficou em relação à pontuação ali. Divulgação dos resultados, campanhas e concursos, certificação de áreas e departamentos e visitas de participação em outras unidades e eventos. O que acontece? Imagina um ambiente desorganizado, imagina que você vai tornar aquele espaço maravilhoso, show de bola. Não vai ser excelente para a empresa? Com certeza. Então, né? Então você consegue fazer o seguinte, você consegue promover tipo um sorteio, uma premiação, né? E bota o pessoal para eles fazerem uma votação ali, qual foi que teve mais resultado. Lembra que a gente falou que vai ser filmado? Então você consegue fazer uma socialização com as filmagens, bem legal, tipo do antes, o depois, com fotografias, filmagem do pessoal organizando, e daí vocês conseguem ver e o cara fala assim, né? Ninguém vai, digamos, votar em algo que não seja o correto, né? Eles vão dizer assim, aquele setor ali, cara, como ficou animal? Esse merece ganhar. E daí você premia, né, faz uma premiação para aquele grupo. Eu acredito que onde vocês trabalham, a organização sabe exatamente quanto cada um rende, né? E, aliás, respondam para mim. Vocês acham que a empresa de vocês, ou na empresa de vocês, a empresa sabe quanto cada um dos trabalhadores rende em termos de retorno financeiro? Coloque ele no chat. Pessoal, o pessoal está meio receoso, assim, né? Então, assim, o que acontece, né? O banco, o Sandrigo falou que na dele ele sabe, né? O banco, você sabe que o banco, na verdade, é prestação de serviços, né? Ninguém, a não ser que seja aquele cofrinho que a pessoa recebe ali, que é para as crianças e tudo mais, mas não é um produto, é uma prestação de serviço. Só que a gente convenciona, né, chamar de produto. Então você tem produto, título de capitalização, empréstimo, financiamento, cada um é tido como produto. O banco, eu trabalhei na agência, a agência era uma das melhores do país, ela tinha um resultado excelente, né? O gestor era muito bom, né? O gerente da agência. Depois foi um outro que entrou com a agência top, assim, e não conseguiu ainda fazer ela voar mais alto, ela estabilizou, né?
o banco ele tinha claramente quanto cada um dava de retorno. Então, o banco tinha quanto que era o nosso faturamento, tá? Nosso faturamento é a questão do banco ganha no spread, da diferença, né? Entre o que ele capta e o que ele empresta e dos produtos financeiros. Então, o banco sabia, tipo assim, ó, tipo, cada um sabe o seu salário, né? E sabia quanto que cada um rendia. Então, era bem interessante. Se você vê o quanto o funcionário rende, sabe que o funcionário rende 20 vezes o que você paga para ele de salário. Ah, professor, 20 não, 10. Então, no mínimo 10 vezes do que você paga para ele de salário. E você tem a possibilidade de melhorar e ele ter um resultado ainda melhor, né? Cara, o que custa você fazer uma premiação, que geralmente eles, né, fazem, no banco a gente tinha bastante também, em outros locais que eu trabalhei também, que é assim, ó, manda o cara, né? Manda o cara para um resort, manda passar um final de semana no Costão do Santinho, lá no de Gaspar, no. Esqueci o nome. O de Gaspar, do Chico Graciola, né? Tem um outro. Hotel Fazenda, me lembrei. Ninguém falou, hein? Agora escreveram. Manda o cara passar um final de semana no Hotel Fazenda, né? Ele fica feliz, ou dá uma premiação em dinheiro. Aí você verifica com a turma ou com a equipe, antes, assim, ou né, o comitê, decide tipo, que tipo de premiação que daria para fazer que é legal, né? Às vezes o dinheiro o cara esquece. Né? Tipo assim, ó, dou 5 mil aí na mão de alguém, né? Alguns vão dizer, pô, dá pra comprar um negócio legal. Mas daí, tipo, aquela emoção comprou, passou, né? Às vezes o final de semana, que também você vai pagar também os mesmos 5 mil, né? Pra mandar a família toda lá, mas o cara vai lembrar o resto da vida, a mulher até vai dizer assim, amor, vai trabalhar no final de semana, amor, faz hora extra, né? Que a empresa lá manda a gente viajar, é legal pra caramba, né? Beleza, pessoal. Eu vi que deu o nosso horário do intervalo. Vamos fazer uma pausa do nosso intervalo. Daqui a uns 15 minutinhos a gente retorna, tá bom? A gente para aqui onde a gente começa, ou retoma, né? De onde a gente parou, tá bom? 15 minutos, estaremos de volta aí. Um abraço, pessoal.